paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus havia cumprido o ministério terreno dele. Jesus havia sido enviado à terra para que ele vivesse uma vida perfeita, cumprisse a lei de Deus e, através da perfeição da vida de Cristo, cada um de nós pudesse ser justificado diante de Deus. Jesus também levou sobre ele os nossos pecados, para que o castigo que pesaria sobre nós fosse retirado das nossas costas, e todo esse castigo foi lançado em Jesus Cristo. Então Jesus ele vem cumprir na terra, ele vem resolver dois problemas que nós tínhamos. O primeiro problema é que nós seríamos condenados à condenação eterna, em razão de que todos nós somos pecadores. O segundo problema é que nós não seríamos aceitos no céu, porque todos nós quebramos a lei de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele leva sobre ele os nossos pecados e ele vive uma vida perfeita, ele nos empresta os seus méritos, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, para que naquele dia, no último dia, nós possamos todos apresentar diante de Deus os méritos de Jesus Cristo e assim sermos aceitos pelo Pai Celestial na glória por toda a eternidade. E aqui nós temos no relato de Mateus, no capítulo 27, os últimos momentos da vida de Jesus nessa terra, quando ele vem ao mundo em forma de carne. Jesus já havia sido preso e nós estamos aqui presenciando o momento da crucificação de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a palavra ela nos diz algo interessante. Ela diz, no versículo 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então nós compreendemos com o versículo 50 que nesse momento Jesus morre. Nesse momento o fôlego de vida do corpo físico de Jesus, ele é retirado. E o versículo 51 diz, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E nós precisamos entender o que era esse véu do santuário para entendermos o modo como devemos viver hoje e entendermos o conceito de sacerdócio universal. Ainda no Velho Testamento, quando Deus ele promete ao povo de Israel, ele diz, olha, eu vou levar vocês para uma nova terra, uma terra que emana leite e mel, uma terra de prosperidade. Afinal de contas, o povo de Israel, o povo de Deus, vivia escravizado no Egito por Faraó. E Deus diz, olha, eu vou tirar vocês daqui e eu vou levar vocês para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra de fartura. E pouco antes do povo de Deus entrar na terra, Deus ele começa a distribuir as porções da terra. Então Deus começa a dividir a terra entre as 12 tribos. Israel era composta por 12 tribos. Eram lá os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó, eles formam as 12 tribos de Israel. E nós temos aqui, no relato bíblico, Deus ele fazendo a divisão dessa terra para cada uma das tribos. E quando chega na tribo de Levi, Deus diz assim, olha, os levitas não terão porção na terra prometida. Então Deus ele vem dividindo a terra e quando chega em Levi, Deus diz, olha, os levitas não terão porção na terra prometida. Isso nos chama muita atenção, porque Deus diz assim, olha, eu serei a porção deles. Eles vão servir no meu templo, eles que vão apresentar as ofertas de sacrifício, eles que vão ministrar diante de mim. Então a eles não foi dada porção nessa terra. E aqui nós aprendemos algo vindo de Jesus, vindo da palavra de Deus, que a nossa porção
também não é nessa terra. Assim como os levitas foram chamados para servir no santuário de Deus, cada um de nós cristão também é chamado para servirmos diante do Senhor no trabalho de levar o reino de Deus e o evangelho de Jesus Cristo à frente. Então nós não temos porção nessa terra. Deus diz, olha, os levitas não terão porção na terra, porque eu serei a porção deles. E Deus diz, eu serei a porção dos levitas. E é isso que Deus diz para nós nesse dia. Eu serei a sua porção. Deus é a nossa porção. E é por isso que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós também estamos no Pai. E quando nós estamos no Pai, nós nos sentimos satisfeitos e realizados, porque Deus é a nossa porção. E quando eles serviam no templo, o templo no Velho Testamento, ele era basicamente dividido em 3 partes. Nós tínhamos o átrio, que era como um alpendre, era o pátio antes de se entrar no templo, propriamente dito. Nós tínhamos também o lugar santo, onde ficava o candeeiro, onde ficava o castiçal, aonde os descendentes de Levi ministravam ao Senhor, acendiam o incenso, mantinham as velas acesas, o fogo aceso. E dentro já do templo nós tínhamos um véu, uma espécie de cortina que separava esse lugar santo de um outro lugar chamado Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. Apenas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para adorar e para ministrar a Deus. Era apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, que entrava na presença de Deus, que entrava no Santo dos Santos. Então nós vemos que havia uma restrição, havia necessidade de um sacerdote que levasse até Deus, havia um intermediário que levasse até Deus as orações do povo, o arrependimento, o sacrifício, e então ministrasse ao Senhor. Mas quando Jesus Cristo morre, o versículo 51 nos diz, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O que Deus está querendo dizer com isso é que o acesso a Deus agora foi liberado para todos nós. Nós não precisamos mais de nenhum intermediário. Nós não precisamos de alguém que está vivo para levar as nossas orações e o nosso clamor até Deus. Muito menos precisamos de alguém que já morreu para interceder por cada um de nós junto ao Pai. Não, cada um de nós pode ir diretamente à presença de Deus e apresentar a Ele a sua adoração, as suas súplicas, os seus pedidos. Não é necessário mais que nenhum líder espiritual nos encaminhe ou intermedie o nosso acesso a Deus. Não, os líderes espirituais hoje, eles apenas nos mostram o caminho até Deus. Um líder espiritual precisa levar as pessoas até Jesus Cristo. Uma vez que estamos em Jesus Cristo, nós temos o acesso direto ao Pai, o acesso direto a Deus. Assim também não podemos ser enganados por falsas doutrinas que ensinam que pessoas, homens e mulheres de Deus que um dia viveram nessa terra, hoje estão no céu e de algum modo podem intermediar as nossas orações a Deus. A palavra do Senhor não nos ensina isso, muito pelo contrário. Quando o véu se rasgou no templo, Deus estava enviando uma mensagem para mim e para cada um de vocês, que o acesso ao Pai agora está aberto. A palavra de Deus também nos diz que há um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É somente através de Jesus Cristo que a nossa adoração chega ao Pai. É somente através de Jesus Cristo que os nossos pedidos e as nossas súplicas chegam até o Pai Celestial. Que você entenda nesse dia que o véu se rasgou. E você, nesse momento mesmo, enquanto você ouve essa mensagem, você pode dobrar os seus joelhos diante de Deus, como um filho do Deus eterno, do Criador de todas as coisas, e apresentar somente a Ele a sua adoração, os seus pedidos e as suas súplicas. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.